preferencial de intimidade fraterna, irmanada e de serviço devocional para com ele. Não era algo que se pudesse evitar ver. E aqui no texto de hoje, a gente tem a primeira mulher do Novo Testamento, que é essa menina, essa oração que foi registrada aqui muitos anos depois por Lucas. Teoricamente falando, ela é colocada na boca de uma menina muito nova, de 16, 17 ou 18 anos. Aqui ela é colocada na boca de Maria quando foi visitar Isabel, que ainda estava grávida de João Batista. Então, deixando de lado as teorias dos comentaristas acadêmicos e olhando exclusivamente para a sequência da narrativa, que é o objetivo dela, quando foi organizada como narrativa sequencial por Lucas, era colocar essa oração no lugar onde ela está, na boca de uma menina que tinha um olhar absolutamente grave acerca da vida. Parece como é o nome dela, Braulio? Da garota lá dos países nórdicos, que é militante pelo meio ambiente, Thunberg, o segundo nome. Não lembro dela. O nome dela, vou pesquisar o nome dela aqui e te falo agora. Mas é uma figurinha, assim, que tem essa coragem de botar a cara para fora, novinho, e carregando um filho no ventre, sabendo o que significava, o que ela tinha recebido numa era de Césares despóticos, de Herodes o Grande, perverso, doido, paranoico. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Era uma espécie de oração de Greta Thunberg. A coragem dessa oração. E eu quero que você preste atenção nela. E diz assim: então, disse Maria. Então, em relação ao que diz o verso 45. O verso 45 diz: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, diante dessa ação, e que vem de Isabel, a sua prima, se diz: então disse Maria, na sequência, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos, guarde essa força, agiu, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos arrogantes. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou o seu servo Israel, seu servo arquetípico, expresso e encarnado no filho dela,
no Israel eterno que é Cristo, o servo para todos os serviços, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, conforme a sua promessa feita a Abraão e para sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Esperou o tempo de dar à luz. Essa é a oração da garotinha. Hoje em dia, quando aparece uma pessoa assim, uma Greta Thunberg, tem gente que fica até com raiva. Eu vejo políticos com raiva, com ciúme da menina, pela ousadia dela. Está aqui, nesse Dia Internacional da Mulher, que supostamente é comemorado até na Rússia. E hoje, tudo que mulher não tem lugar na Rússia é lugar de Greta Thunberg, de expressão. E todo esforço é no sentido de fazer as mulheres cada vez mais distantes desse processo. Aquilo tudo tem a ver com um regime de machos homofóbicos, como Putin é profundamente homofóbico. E a relação de Bolsonaro com ele tem a ver com a pauta de costumes. Ele se elegeu com a pauta de refazer o sentido de família, restaurar a família dos dias dos czares, antes da Revolução Bolchevique, que mudou o conceito de família. O comunismo alterou tudo. Aí ele quis mudar para o tempo antigo dos czaristas o conceito de família, que era horroroso, uma mulher totalmente submissa, escravizada ao homem, e estabeleceu uma constituição completamente homofóbica e heterofóbica, quando determinou, e está determinado, que na União Soviética qualquer casamento que não seja entre um macho e uma fêmea, humanos, não é aceito, é perseguido, não tem lugar, é transgressão para a igreja e para o Estado. E é um cara misógino, totalmente arrogante da sua postura de macho russo, poderoso. Esse é o exemplo que ele dá. E as suas tropas são todas assim. E os seus aliados íntimos são todos assim. Então, o Bolsonaro, tem gente que se pergunta, mas o que ele está fazendo lá? Se ele não é comunista? Nem o Putin. Há muito tempo. Ele odeia. Ele quer voltar aos czares. O que o Bolsonaro está fazendo lá? Ele encontrou um irmão de pauta religiosa. Porque lá isso foi feito não porque o Putin tenha esse prazer ou tenha pessoalmente essa angústia, mas é porque é conveniente e ele é religioso, não no sentido espiritual, mas no sentido de entender que a religião na Rússia, que foi banida pelo comunismo, é indestrutível, porque tem raízes de milhares de anos. Milhares. Por exemplo, tem cidades dentro da Ucrânia hoje que existem há 1.500 anos. E a igreja estava lá. A igreja ortodoxa russa, que foi crescendo, se tornando uma potência. Tanto é que nos dias do último czar, de Nicolau, a grande figura dominante na política do czarismo era Rasputin, Barba Vermelha. Era uma figura carismática da igreja, que não era gostado pela igreja, mas era impossível da igreja bani-lo, porque ele adquiriu grande poder político pelas balelas dele, de possuir uma paranormalidade
e fazer daquilo algo que fez a família do czar escrava a ele, porque eles tinham um filho hemofílico, que podia morrer a qualquer momento, e toda vez que o garoto estava morrendo, eles chamavam Rasputin, e a crise de hemofilia passava. E assim o governo da Rússia ficou dependendo dos humores do Rasputin, também conhecido como Barba Vermelha. Ele está ressuscitando isso tudo, já ressuscitou nos últimos 20 e tantos anos, foi isso que ele fez. E é isso que ele quer continuar fazendo nesse casamento entre o governo dele e a igreja. É outro ponto de identificação. A mesma pergunta poderia ser feita ao Trump. O que ele teve a ver com Rasputin? A mesma coisa que o Bolsonaro, eles eram iguais. As pautas eram as mesmas, eram de costumes. E era isso que os interessava no processo. E era por isso que eles também não eram uma ameaça, e não são, no olhar do Putin. Para o Putin, a ameaça vem das mudanças de costume, das grandes transformações que a consciência europeia, extremamente progressista e liberal, poderia causar na mudança que ele deseja de impingimento desses significados na população russa, e, entre outras muitas coisas. Aí é que nós encontramos o ponto de convergência, o vértice de encontro entre essas diversas figuras que não falam a mesma língua, que não têm nada em comum, exceto um monte de coisas que a maioria das pessoas desconhecem. E eu teria muitas outras coisas para falar, mas meu tempo aqui não permite e não dá. Eu quero só, ao ler esse texto, dizer a vocês que nesse dia chamado Internacional da Mulher, o meu exemplo de mulher ou vai e está em Maria e viaja até a Sarah Thunberg, mas, sinceramente, eu não consigo ver esse grande exemplo de coragem, de enfrentamento, em muitas pessoas que têm só o discurso feminista. Só o discurso. Mas é um discurso produzido por ódio, por raiva, por complexo de inferioridade, por amargura, por trauma, por abusos sofridos, por uma série de coisas semelhantes a essas. Que, porque foi tão ruim ser mulher naquela família, nessa sociedade, ou naquele casamento, ou nas muitas relações que a pessoa teve, ela acaba adquirindo uma ideologia que supostamente diz a ela que ela agora já não precisa mais de ninguém, e acaba desenvolvendo uma atitude que não é de vencedora pelo que faz, pelo que realiza, mas por direitos adquiridos e por privilégios que precisam ser garantidos a elas contra os dominadores que estiveram nos açoites a elas feitos durante milênios. Então é um processo que eu acompanho pessoalmente desde os anos 60, mas que não mudou tanto, continua idêntico, só que nos nossos dias com alguns agravamentos de maior amargura, de maior superioridade, de maior atitude, de maior beligerância. E eu não estou censurando ninguém, eu só estou dizendo que o que os homens fizeram provocou isto. Agora, isto, do ponto de vista do Evangelho, não é o ideal de Deus para absorção de nenhum espírito, nem masculino, nem feminino. Só surgiu o feminismo por causa do machismo de milênios. Agora, não precisamos nem de uma coisa nem de outra. A gente pode entender a harmonia e a igualitariedade de cada um desses gêneros
e também entender que relacionamento, vínculo e casamento não pode ser definido por genitais, tem que ser definido pela única coisa que une seres humanos, a saber, amor, respeito, vínculo, reverência mútua, admiração, carinho e desejo de viver em uma vida um para o bem do outro, sejam eles quem forem, machos, fêmeas ou nem tanto, tanto faz. O que não pode faltar é esse amor, que falta em quase todos os casamentos heterossexuais e que falta em todos os grandes modelos familiares que estão sendo repetidos e reinventados sem a sinceridade do amor como patrocinador de qualquer forma de vínculo humano. E aqui temos Maria, a mulher arquetípica, que não precisa ser uma menininha tola. É uma mulher que tem voz. Primeiro, uma atitude devocional. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque Ele me viu, por causa da sua graça, que me enxergou na minha humildade, do ponto de vista humano, social, econômico, político. Eu não era para ser notada, vista, e nem para entrar em nenhuma história, em nenhuma perspectiva, muito menos, ela diz, na contemplação do olhar de Deus. Porque eu sei que o que Deus me fez vai me fazer de geração em geração uma bem-aventurada, uma mulher arquetípica, porque o poderoso me fez grandes coisas. Aí não construiu uma cidade, nem uma torre, não reuniu um exército, não criou aparatos, não ficou rica, não mostrou nenhuma forma especial de poder, de dominação, mas dentro dela estava construída essa fortaleza. Dentro dela havia essa torre alta. Dentro dela havia essa profecia. Dentro dela havia essa coragem. Dentro dela havia essa ousadia. Dentro dela havia esse olhar que dizia que o Criador de todas as coisas enxergava os humanos, até os mais simples e humildes, e que a misericórdia podia assistir a vida de qualquer um. E aí ela prossegue e diz: santo é o seu nome. Ele me fez grandes coisas, todas coisas para dentro. Ela gestou grandes coisas no ventre. Assim como, eu não digo que toda mulher tenha que ser mãe, ou especialmente nos dias como hoje, tão difíceis, onde a gente até fica com medo que algumas pessoas que não têm vocação materna se tornem mães, com a certeza de que essas crianças serão abandonadas. Mas ela é uma mulher que gesta a nova humanidade. Cristo é o segundo Adão, é a nova humanidade. É nele que estão sendo feitas novas todas as coisas. Aí ela lembra da graça, da misericórdia de Deus, que não se apaga, que não pode ser domada pela tirania dos tiranos, numa ou noutra geração. É uma misericórdia que vai e atravessa os tempos, as eras, os regimes, os sistemas, e visita o coração humano, visita todos aqueles que o temem, todos aqueles que temem ao Senhor. E aí ela diz: ele agiu com braço valoroso. Ou seja, ela interpreta o que aconteceu com ela como uma recriação universal. Há um Gênesis no ventre dela.
Há um mundo novo sendo feito no ventre de uma mulher. No ventre de cada mulher pode surgir um mundo novo. Do ventre de cada mulher pode surgir um mundo novo. E esse surgimento, essa ação do braço de Deus, é que tem esse poder de separar. Estabeleceu Jesus, que vem do ventre dele, como a espada de separação. Como disse Simeão, o profeta, quando viu Jesus, neném, disse: esse menino, falou a Maria, está destinado para aquilo que é inconcebível. Ele será visto como levantamento de muitos e ruína de outros. Ele vai ser amado, ele vai ser odiado. E uma espada vai atravessar o teu próprio coração, Maria. E ela diz: ele chegou, e esse mundo que está sendo gestado em mim nunca mais será o mesmo. Haverá daqui para frente uma significação latente na humanidade sobre o que os pobres significam, sobre o que os arrogantes, nos seus pensamentos, nas suas ideologias de soberba, significam como afronta aos céus. Desse ponto em diante, não dá mais para a gente não pensar que muitos tronos poderosos precisam ser derrubados e que os humildes precisam ser exaltados. Maria não tem nada a ver com nenhuma ideologia, ela está só anunciando um pensamento universal da bondade, da justiça e da libertação que Deus intenta que aconteça através de cada um de nós. Assim ele enche de bens os necessitados. De repente, hoje eu estava vendo lá o frio que está chegando na Ucrânia. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o Oleg, ele vai falar disso também. De 15 a 20 graus o frio em alguns lugares, sem energia elétrica, sem comida, sem abrigo, sem nada. Pessoal ali. E aí chega daqui e dali um cobertor, um agasalho, um abrigo de gente que não se deixou intimidar pelo déspota, nem por suas ameaças. E aí há um amparo que sempre chega, há uma graça, um favor que sempre chega. E é isso que ele exalta, é a vitória da graça, da misericórdia, do amor, da verdade e da justiça contra os poderes dos tiranos e as exacerbações e as divisões iníquas produzidas entre os seres humanos na Terra. Aí alguém que ouve isso fica pensando que Maria era de esquerda. Maria era de Deus. Maria era do Todo-Poderoso. Maria estava grávida de Deus. Maria estava grávida da verdade, grávida da graça, grávida do poder que não se inibe e grávida do amor que espera tudo e que crê em tudo, como ela própria creu, sem entender nada, como diz o próprio Lucas, juntando os pedaços do que ela ia vendo e ouvindo, criando um patchwork no seu coração. Ela chega diante da cruz, que ela tinha visto, mas não sabia qual era o significado da vitória de morrer. Recording in progress. Da vitória de morrer. Da vitória de morrer. Ela só veio a compreender isso 3 dias depois. 3 dias depois, quando a ressurreição explodiu
E aí ela viu como o que ela tinha parido era absolutamente mais revolucionário do que até os mitos dos povos que contavam histórias semelhantes, do Egito à Mesopotâmia, da Mesopotâmia aos povos ainda não descobertos das Américas. Todos tinham a mesma mitologia, o mesmo fator Melquisedeque, falando de alguém que seria o filho do Deus Supremo e que nasceria com papel libertador, que os povos não conseguiam explicar e se transformaram em culturas míticas, mas que em Jesus deixa de ser um mito e invade a história, rasga a história, que vinha grávida da esperança do Cristo, até que ele se manifestasse em Jesus. A minha oração hoje é no sentido de que você, minha amiga querida, minha irmã, você se entregue como uma Maria arquetípica a essa graça divina. Não tenha medo. Seu chamado não é para ser uma radicalista de nenhuma perspectiva, como o meu também não é. Mas é para andar nesse equilíbrio poderoso da encarnação, do Evangelho na prática da nossa vida. E se você é mulher, tire e lave da sua cabeça esse olhar poliana moça, esse olhar besta, bobo, idiótico, e assuma o seu protagonista de mulher Maria, Maria, Maria. É mais do que a música do Milton Nascimento, Maria, 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 e que é uma música linda, é raça, é suor, e você é isso e mais. Você é essa que fala com os céus, você é essa que fica grávida de pensamentos, de sentimentos, de emoções divinas e que vem a parir aquilo que muda povos, gerações, a sua família, ou seja lá o que seja um ente grávido da graça por toda a sua vida. E se você é um homem, deixe de ser estúpido e veja que não há privilégio especial para mim que sou homem, porque mesmo tomando a imagem de Gênesis como arquetipia, se a mulher é tirada da costela do homem, o homem nasce da mulher, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, para que haja interdependência, ele diz, para que um não seja maior do que o outro, para que haja interdependência. Em Cristo não há nem homem, nem mulher. Não há o poderoso e a serva. Em Cristo há a idoneidade da igualdade, do respeito mútuo, das lógicas mútuas, dos casamentos que somam e não dividem. Jesus permite que essa palavra simples, singela, apenas soprada aqui, chegue ao coração de alguém ou de muitos alguém com poder de adocicar, de desamargurar, porém de fortalecer, de potencializar e de colocar cada homem, cada mulher num lugar de graça e de reverência uns para com os outros. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.